Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Graciele Borges e vamos dar seguimento ao tópico da pensão alimentícia. Uma outra dúvida que sempre as pessoas me perguntam, é objeto de bastante divergência. É a seguinte: doutora, eu tenho uma folha de desconto de pensão alimentícia. Agora o desconto não está sendo efetivado. O que acontece? Então vamos lá. Você que deseja ter o desconto dos alimentos do seu filho diretamente da folha de pagamento do pai, do empregado, do alimentante. Como proceder? Primeiro é o seguinte: um dos principais requisitos, o requisito essencial, na verdade, para que você tenha esse desconto da pensão alimentícia diretamente em folha do alimentante, do empregado, melhor dizendo, é que você tenha uma ordem judicial que estabeleça esse desconto. Como você obtém essa ordem? Através de um processo ou de um acordo que vocês fizeram na justiça, mas foi levado até o judiciário e teve a homologação do juiz. O que é isso? Quando o juiz ele bate com o martelinho com a vontade de vocês, ele dá um papel, uma folha escrito sentença homologatória. De qualquer forma, você precisa de um documento judicial que diga que o empregador precisa descontar o valor XYZ da folha de pagamento deste empregado. Se você não tem este papel, se você não tem este documento que veio do judiciário, você não consegue pedir este desconto. Ai, doutora, mas eu combinei de boca com ele que ele iria pagar 30% dos rendimentos dele. Eu não consigo receber? Não, não consegue. O empregador, ele precisa ter um documento judicial. Por quê? A pensão alimentícia é algo muito sério. Se o empregador ele faz um desconto indevido, ele pode sofrer várias penalidades. Por conta disso, os empregadores eles são bastante resistentes quanto a isso, a fazer as coisas da forma correta, porque eles podem ter alguma implicação posteriormente. Então, eles pedem este documento judicial. Então, é necessário que você tenha. Ah, você já entrou com o processo e você tem esse documento. Você entregou o documento, né? Via de regra, funciona da seguinte forma, tá? Quando sai essa decisão do juiz, na maioria das vezes, o judiciário envia ao empregador este ofício, esse mandado, mandando literalmente que o empregador cumpra, que o empregador passe a descontar o valor do percentual que foi decidido ali, em folha de pagamento. Via de regra é assim que funciona. Algumas vezes, o judiciário não faz esse envio. Então, o seu advogado que te representa, ele irá pegar essa documentação dentro do processo, ele irá entrar em contato com o RH da empresa e ele irá solicitar o desconto em folha de pagamento, assim como estabelece aquele documento judicial. Na maioria das vezes, estas são as duas formas de realizar esse desconto. Nós temos uma outra forma que não é muito usual, que é a terceira forma. É uma forma mais difícil. Qual seria? O empregado, o funcionário, o pai, o alimentante, aquele que deve a pensão alimentícia, ele pega este documento, ele consegue retirar este documento através do seu advogado, do processo, e ele vai até a empresa, apresenta e ele pede o desconto na folha de pagamento dele. Essa forma não é muito usual, porque a maioria dos alimentantes, ainda que eles saibam que eles têm uma obrigatoriedade judicial de pagar a pensão alimentícia, eles não fazem isso, infelizmente. Na maioria das vezes, o responsável pelo alimentando, pela criança que faz jus ao benefício da pensão alimentícia, precisa fazer um papel, vou ser bem clara com vocês, de detetive. Então precisa ficar sabendo, pesquisando para ver se o alimentante está trabalhando. E quando sabe do atual empregador, o alimentante, muitas das vezes, a mãe ou o pai, né, aquele que recebe a pensão em nome da criança, entra em contato com essa empresa e diz o seguinte: olha, empresa, o funcionário
que está trabalhando aí com vocês, ele tem a obrigatoriedade de pagar a pensão alimentícia no valor do percentual estabelecido aqui nessa decisão que eu tenho em mãos. Então, eu peço que vocês comecem a descontar do salário dele. Na maioria das vezes, infelizmente, esta pessoa que busca o RH da empresa, ela é surpreendida com a seguinte informação. Certo, compreendemos. Só que essa decisão que você tem, ela é de 3 anos atrás, né? Ou é de 1 ano atrás, 2 anos atrás, 5 anos atrás. E também essa decisão não está endereçada a nós, empresa, está endereçada a uma empresa anterior. Então, vou te dar um exemplo. Quando você entrou com um processo de pensão alimentícia, o alimentante, aquele que paga a pensão alimentícia, trabalhava em um hospital. E agora ele mudou de trabalho. E aquela decisão estava endereçada ao hospital. Só que agora ele está trabalhando no restaurante. E aí o restaurante, ele diz que, além de aquela decisão ter um certo tempo, ainda está endereçada ao hospital e agora ele trabalha no restaurante. Então, este RH diz que não irá fazer este desconto por conta dessas informações. O RH está errado? Eu sou procurada constantemente pelos responsáveis pelo recebimento desses alimentos e eles realmente inquirem sobre isso. Por que o RH se negou a fazer esse desconto? Na verdade, o RH ele não está errado. Por quê? Como eu disse anteriormente no começo do vídeo, essa relação de trabalho é muito séria, o RH não pode fazer um desconto indevido. Em direito de família, as coisas elas se transformam, assim como a nossa vida, certo? Está em constante transformação. Direito de família também. Então, suponhamos que você teve uma decisão anterior de um processo, ou você fez um acordo e o juiz homologou, bateu com o martelinho e deu essa sentença para você homologatória e você tem esse documento, independente do que seja esse documento judicial. Um documento judicial da afirmação de um acordo é uma decisão judicial de um processo litigioso que vocês brigaram aí por estabelecer o valor dos alimentos, da pensão alimentícia. Independente disso, o RH ele vai dizer o seguinte: este processo foi há 1 ano atrás, 2 anos atrás, e como o direito de família nada é constante, o que muitas vezes acontece? Muitas vezes, assim que sai o valor, né, da pensão alimentícia, alguns pais que alimentam, eles entram com o processo posteriormente para tentar mudar esse valor. Algumas vezes para baixar o valor. Por quê? Porque algumas vezes houve alteração na vida, então ele estava num emprego que ganhava mais e agora passou a trabalhar num emprego que ganha menos, e esse valor foi reajustado, foi mudado. Como eu digo para vocês, a nossa vida está em constante transformação, tudo muda. O valor dos alimentos também. E o RH da empresa, ele trabalha com essa premissa de que, como eu sei se este valor de fato é o valor correto que eu preciso pagar na data de hoje? Se é uma sentença, se é um documento judicial que já teve algum tempo. Então o RH ele faz esse questionamento. E como a pensão alimentícia é algo muito sério, algumas das vezes ele se nega a fazer este pagamento. E não está errado. Eu entendo, infelizmente, isso traz bastante dor de cabeça, aquele que recebe os alimentos da criança, mas o RH não está errado nessa exigência. Muitas vezes, então, o RH ele pede uma decisão recente, um mandado recente. Ah, eu preciso entrar com outro processo? Não, não precisa. No mesmo processo que você estabeleceu esse valor, que o RH negou a aceitar, é necessário que o advogado entre novamente e peça um novo mandado. E aí, este novo mandado vai ter uma data atual, obviamente, o juiz vai fazer naquele momento em que foi solicitado, e você pode pedir também um mandado específico para aquela empresa. Então, neste exemplo que eu dei para vocês, era um hospital, certo? Agora é um restaurante. Então, você vai pedir ao juiz que emita um novo mandado, solicitando desconto em folha de pagamento do alimentante, daquele que paga a pensão alimentícia, para o restaurante XYZ. É assim que funciona. E aí o juiz vai realizar essa emissão deste mandado. Então, sempre que você
pai ou mãe, aquele que recebe a pensão alimentícia no nome da criança, se deparar com essa situação, com esse impedimento de desconto, e este RH, esta empresa, solicitar a você este novo mandado, você precisa procurar o seu advogado e providenciar. E, infelizmente, é assim que acontece. Por quê? Nós temos duas situações, como eu já expliquei. A situação pode ter mudado, de repente, essa pensão que era aquele valor passou a ser um valor maior ou um valor menor, e o RH ele não tem este conhecimento. A empresa, pessoal, vocês precisam ter isso em mente. A empresa, todas as empresas, elas não têm vínculo nenhum com o governo. O processo de vocês de alimento, de pensão alimentícia, ele tem segredo de justiça. Só você que faz parte do processo, mãe, pai, criança, obviamente a criança não acessa o processo, e advogados, Ministério Público e juízes, só vocês têm acesso a esse processo. Ninguém mais tem acesso a esse processo. Então, a empresa, ela não consegue puxar, né, atual, olha, o pai está devendo tanto. Não, não consegue. Então, por este respaldo de realizar, de ter que realizar as coisas da forma correta, sob pena de sofrer alguma penalidade, a empresa, ela pede sim este mandado atual e específico para aquela empresa. Se isso acontecer, não há nada que você possa fazer a não ser providenciar este mandado novo, este documento judicial atualizado. Então você vai procurar uma advogada, sua advogada, de preferência da época, e vai pedir para que ela entre no processo e para que ela peça este documento atualizado. Algumas vezes, como eu disse para você, o judiciário pode enviar o tribunal diretamente para o empregador ou não, ou o judiciário vai providenciar a confecção deste ofício, vai deixar dentro do processo, o profissional vai retirar este ofício e vai entrar em contato com a empresa e vai dar à empresa conhecimento disso. Algumas vezes a empresa ela aceita o contato da mãe, do pai, daquele que recebe os alimentos em nome da criança. Sim, muitas vezes a empresa aceita. Em outras vezes a empresa ela pede que alguém entre em contato, alguém da lei, por assim dizer, né? Entre em contato. A empresa só aceita este contato quando é de um advogado ou quando é até mesmo do próprio judiciário. Por outro também respaldo que eles têm, ainda mais hoje, né, nos dias de hoje, tantas pessoas estarem fazendo fraude. Então, algumas vezes a empresa ela solicita esse contato, ok? Esse contato direto. Então, é assim que funciona. Agora, você mãe, está tendo algum problema? Você pai, você que recebe os alimentos em nome da criança, está tendo algum problema para receber? Porque o alimentante mudou de trabalho? O que você pode fazer? A primeira via, a via mais fácil. Eu não quero procurar um advogado, eu quero resolver isto logo, na justiça tudo demora. É você entrar em contato com o alimentante, aquele que deve pagar a pensão alimentícia, a criança, e dizer a ele o seguinte: olha, alimentante, você pode se dirigir ao seu RH, apresentar este documento antigo, realizar uma autodeclaração dizendo que este documento antigo está plenamente válido e que você autoriza que a empresa faça o desconto da pensão alimentícia do nosso filho na sua folha de pagamento. Isso terminantemente resolve todos os problemas. Aquele que recebe os alimentos da criança passa a receber. Porque o funcionário, o empregado, aquele que tem uma relação direta com a empresa, ele pode solicitar este pagamento, esse desconto de pensão alimentícia, porque ele, empregado, dizendo que está tudo certo, e ele autoriza que se faça o desconto. Só que, infelizmente, nós sabemos que isso não acontece. As mães, os pais sempre falam com o devedor da pensão alimentícia que a pensão alimentícia deve ser descontada em folha de pagamento e, na maioria das vezes, as pessoas dão de ombro e falam, então, você que providencie. E aí, infelizmente, cabe àquele que recebe os alimentos providenciar. Infelizmente, pessoal. Mas é sempre bom esclarecer para você que está ouvindo este áudio, para você que é pai ou mãe,
que paga a pensão alimentícia para o seu filho, que você não precisa esperar até uma decisão de um juiz. Porque você sabe que você tem essa obrigação financeira, não é mesmo? Então, para que esperar isso? É pensão para a criança. Você pode chegar ao seu empregador e solicitar esse desconto, não tem problema nenhum, ok? Então, é isso. Este vídeo foi esclarecedor neste quesito, porque sempre eu recebo estes questionamentos. Ai, doutora, ele mudou de trabalho, a empresa não está mais descontando, por que isso acontece, o que eu devo fazer? Então, este vídeo, ele é bastante esclarecedor, então ele traz todos esses temas e o que você pode fazer a respeito disso. Eu espero que tenha te ajudado, eu espero que de repente possa ajudar alguém que está com essa dúvida, encaminhe para esta pessoa. Estou aqui também à disposição que eu puder auxiliar vocês. Lembrando que é importante sempre procurar o seu advogado, ok? É isso, pessoal. Sucesso e até nosso próximo vídeo.